Acho que fica melhor para as pessoas, não sei. O Sidney fala da gente assim, já entrega a idade. Só que eu sou jovem, então a mocidade, eu saí ontem da mocidade. Então, mas é um prazer estar aqui. Espero que Deus, a equipe espiritual da casa, Jesus, Fabiano, auxiliem nesse, que eu possa trazer um pouco para vocês essa noção que a página já disse, a página que está sendo distribuída lá no início sobre o Natal também, que traz esse versículo aí de Lucas para a gente refletir. Nós temos que trazer Jesus para ser o nosso modelo e exemplo diário, né? Cotidiano, e não apenas hoje. Não vou aqui falar da diferença de Natal, que esse Natal, que hoje a gente tem a representação do bom velhinho, começou com um jornalista americano que fez o desenho baseado em Santa Claus, quando distribuía seus alimentos lá para os moradores de rua da região dele. Não vou dizer que depois a marca do refrigerante comprou aquilo e virou as cores vermelho e branco, né? Isso, se a gente quiser comemorar isso e dizer para os nossos filhos que isso é uma espécie de jogo, de brincadeira, tudo bem. Quando a gente tiver plenamente internalizado que quem é Jesus, o que é ser cristão verdadeiramente, a gente naturalmente vai se afastar disso e vai estar todos os dias com as pessoas que a gente gosta da maneira mais intensa, porque a qualquer minuto a gente pode ser chamado de volta para a pátria espiritual. E se você ainda não disse que ama a pessoa que está próximo de você, se você ainda não disse que gosta dela, não perca mais tempo, né? Aproveite, ou melhor, aproveite o tempo. Essa é a síntese do programa cristão. A síntese. Confiança absoluta em Deus. Por isso, a gente tem que glorificar a Deus. E a gente não sabe. A gente diz que acredita em Deus. Deve ter uma inteligência suprema que comanda isso tudo. Mas a gente quer comandar, né, também. Mas a gente não acredita, porque enquanto a gente reclamar, enquanto a gente não internalizar que tudo que acontece na nossa vida não é fruto do acaso, da sorte, enquanto a gente não vivenciar isso plenamente, além de outros ensinos que os Espíritos trouxeram para a gente, por exemplo, a nossa vida é muito mais guiada e direcionada pelos espíritos que estão do nosso lado, querendo que a nossa evolução e tudo mais. Porque quando eu recebo um convite para um estudo como esse, para uma palestra, eu leio da seguinte forma: é a espiritualidade querendo que eu aprenda melhor esse ponto. Porque sou eu que vou ler primeiro, sou eu que vou estudar, e eu nem sei se eu vou ser capaz de passar corretamente ou de forma adequada aquilo que eu estudei. Então, é para mim, em primeiro lugar, assim como tudo que vem na nossa vida, assim como qualquer página que a gente abre, que a gente lê, é para a gente. Não é para o meu irmão, não é para meu chefe, não é para ninguém, é para a gente. E é isso que o Espiritismo fala: confiança absoluta em Deus. A busca de sermos pacíficos conosco, com todos, porque cada um está no seu momento, cada um está no momento de evolução, tem um aprendizado anterior diferente, então a gente não pode exigir que ele veja e sinta as coisas do mesmo jeito que a gente. Isso é um treinamento constante. Toda vez que a gente se aborrecer com alguém, ficar impaciente com alguém, eu falo isso porque eu fico bastante, a gente tem que lembrar disso. E dizer: essa pessoa tem uma trajetória diferente da minha. Eu não sei, eu não conheço. De repente, ela está numa programação tão específica, ela vem tolhida de algumas questões para não entender direito certas coisas, para não, de repente, tomar decisões piores que vão prejudicá-la. Então, paz na terra o tempo inteiro, paz. Buscar paz, sermos pacíficos, mansos. E como é que a gente consegue isso? Tendo boa vontade para com todos. Esse é o programa. Confiança absoluta em Deus,
A busca da nossa paz, que a gente só consegue paz quando a nossa consciência está tranquila. Quando é que a nossa consciência não está tranquila? Quando a gente não está cumprindo a vontade de Deus. Como é que a gente sabe que não está cumprindo a vontade de Deus? Quando a gente vê que não está dando certo as opções que a gente está fazendo. Simples. Não tem mistério. Ou então, quando algo está incomodando, a gente não está feliz com aquilo. Não é, escolhemos errado. É hora de refazer. Aí, Emmanuel, no livro Segue-me, tem 2 páginas sobre o Natal, com o mesmo versículo como mote. Aí eu peguei uma para a gente ver. Ele explica mais ou menos isso que eu falei para você. Louvor celeste sintetiza em 3 enunciados pequeninos a plataforma do cristianismo inteira. Plataforma do cristianismo inteira, tá? Glória a Deus, né? Que é a consagração ao Senhor Supremo de todo o nosso coração e de toda a nossa alma. Buscar primeiro o reino de Deus, que todo o resto vos será dado por acréscimo da misericórdia divina. Não é cobrado, não é dado. Paz na terra, buscando a fraternidade entre a gente. A gente tem que buscar, não são os outros que têm que trazer a fraternidade para a gente é que tem que levar a fraternidade todos os dias para todas as pessoas com as quais a gente convive ou cruze. E boa vontade para com todos. É a nossa obrigação de serviço básico, ter boa vontade para com todos. Isso não é de uma hora para outra. Cássio, é muito difícil. Eu também acho que é difícil. Difícil, mas os espíritos falam que a gente pode se modificar com um pequeno esforço, que eles chamam de insignificante. Então, quando a gente não se modifica, é porque a gente não quer, ainda não vê a importância disso. Então, uns à frente dos outros, boa vontade sempre. Essa época é uma época maravilhosa de reencontros, todo mundo tenta se reunir, mas a maioria fica estressado. Já começa indo comprar pão de rabanada e já a fila imensa e fica, já se aborrece porque o mercado está cheio, porque, todo mundo, né? Mas é assim. Que bom que é assim. Então aproveita e conversa na fila. Pergunta se alguém está com 3 pacotes de pão de rabanada. Caramba, a família é grande, né? Inicia um papo para distrair o outro. É trabalho proativo, nós sabemos disso, nós temos que fazer. Não é esperar o outro fazer, não. Aí eu vou trabalhar assim, com 2 contos. Vou dividir o tempo aqui, 2 contos do irmão X. Tá? Falando sobre, para a gente ter essa noção. Um é o Natal simbólico. Os 2 acho que estão nesse livro, Pontos e Contos. Ou o outro está num Contos e Apólogos, não sei. Depois a gente vê. Cada espírito é um mundo onde o Cristo deve nascer. Ele já começa dizendo isso. Natal, para a gente, é buscar fazer com que Jesus nasça na gente. Aí ele vai explicando como isso pode ser feito. Verificamos que todo princípio nobre serviu de precursor ao conhecimento inicial. Princípio, você tem uma ânsia e você vai buscar o conhecimento. É só vocês verem como vocês chegaram aqui. Lembram como vocês chegaram aqui, numa casa como essa, ou em outra casa, antes dessa? Qual foi a ânsia? Qual foi o princípio nobre que te trouxe aqui? Muita gente fala assim, foi a dor. Tá, mas a dor, por trás da dor tem um princípio nobre. Tem uma ânsia, de paz, de tranquilidade. E aí você vai buscar aqui o conhecimento. Então, Jesus vem quando a gente começa a fazer isso. E que época é essa? É uma época de recenseamento nosso. A gente precisa nos transformar. Então, a gente precisa rever tudo, né? Tudo. Recenseamento. Vamos avaliar quantas coisas boas a gente já tem. Tem outro conto do irmão X que ele fala isso. Um cara chega, trabalhador da doutrina espírita, mas chega lá e quando chega no plano espiritual, isso ele está sonhando. Aí chega um senhor e vem, mas antes de você adentrar nesse espaço, vamos ver a sua ficha.
Aí aparece a ficha dele. Depois vocês leiam lá. Então, é um momento de transformação, de a gente fazer as nossas avaliações, pensar, puxar pela consciência, como Santo Agostinho fala na questão 919, lá do Livro dos Espíritos, né? Aquela que conhece-te a ti mesmo, lembra? Ou seja, pela dor. A dor só chega, gente, quando a gente insiste em não ver, em não seguir o que Deus está indicando. Eu falo Deus porque os Espíritos agem, né? Cada um de nós age. Nós somos veículos de Deus. Então, eu sou teu amigo, você está no caminho, você pede a minha opinião. Será que isso é bom fazer? E eu chego, de repente, a minha colocação é a voz de Deus falando para você. Aí você diz, não, a Cássia, não, é muito Caxias, né? Não vou por aí não, muito radical. Aí, depois de várias tentativas pelo raciocínio, pela lógica, você não escuta, vem a dor. Ou então você percebe rapidamente, você já está num grau de entendimento, raciocínio, de discernimento bom, você percebe a indicação e você vai. E vai seguindo. Não havia lugar para o Senhor. Nessa época, geralmente quando a gente chega aqui, ou pouco antes da gente chegar num grupo religioso, a gente não está dando espaço para Jesus. A gente nem pensa em Jesus muito, né? Aí a dor vem. Aí a gente não observa a inspiração divina e nosso coração está cheio de outras coisas, ansiedades do mundo. A gente se preocupa com dinheiro, a gente se preocupa com o que vai vestir, a gente se preocupa com um montão de coisas sem necessidade. Por que sem necessidade? É necessário até certo ponto, mas não é o essencial, né? Porque o essencial é a gente se transformar, nos transformarmos. O programa de todos nós é nos transformarmos em criaturas melhores, em qualquer encarnação que a gente tiver. Quando a gente não mais tiver necessidade de encarnação, nós seremos espíritos puros. Beleza? Em qualquer encarnação, até quase lá, você está em progresso moral, precisando se aperfeiçoar moralmente. A gente coloca, quando Jesus chega, na manjedoura. O que é a manjedoura? É esse lugar meio parco, né, que a gente oferece a Jesus, pobrezinho, né? Algumas palhas misérrimas. Não sou eu que estou dizendo, é Emmanuel que está traduzindo para a gente. A simbologia de toda essa história do nascimento de Jesus. É assim que a gente tem que ler também o Evangelho. Tem a história literal, mas tem a alegoria, tem a metáfora, tem o simbolismo por trás daquilo. Jesus está no comando, gente. Então, mesmo com todas as interpolações, modificações que o homem já possa ter feito em vários trechos dos evangelhos, Jesus é o governador do planeta. Você acha que ele ia permitir que se modificasse a essência básica e necessária para que nós tivéssemos a direção? Claro que não. Então não adianta ficar discutindo que se teve interpolação, se esse trecho era assim, era assado. Adianta pegar a essência do ensinamento. Então a gente oferece palhas misérrimas da nossa boa vontade no lugar mais escuro de nossa mente. A gente pensa muito pouco. Até hoje, muita gente que frequenta muitos e muitos anos a casa espírita não consegue fazer uma leitura diária de textos falando de Jesus, que a gente precisa para viver melhor. A gente se nega a viver melhor fazendo esse pequeno esforço de ler todo dia, pelo menos uma página. O que é uma página? 10 minutos, se você ler devagar? Surge o infante celestial dentro da noite. 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 O que é a noite? É o ápice das sombras que a gente esteja vivendo. Nossas inquietações mais fortes, nossas falências. É nesse momento que a gente lembra de Jesus, ou recorre a Ele, ou faz Ele nascer em nós. Os animais chegam, né, para ver o enviado.
Quem são os animais? São os nossos sentimentos ainda muito presos à nossa animalidade, essas questões muito mesquinhas que a gente ainda traz, discussões tolas, vaidades sem fim, né? São os nossos primeiros sentimentos que se defrontam com essa nossa nova ânsia de melhoria, esse ideal. Chegam os pastores. Quem são os pastores? Nossos pensamentos puros. Nós temos, nós queremos, nós estamos empolgados. Às vezes a gente chega aqui e fica logo empolgado. Aí esses pensamentos nos contagiam. A gente vê a claridade, a gente vê isso mesmo, o espiritismo, né? O Evangelho de Jesus, quando a gente está em outras denominações religiosas, a gente vê, não, é isso, Jesus está certo, seus discípulos, seus apóstolos estão lá. E nós somos contagiados por essa claridade desses ensinos. A gente vai percebendo que são ensinos superiores, presidem o nosso destino, se acercam da gente e afugentam a incompreensão. Quantas pessoas com as quais vocês convivem que ficam totalmente desequilibradas com a morte de um parente, por exemplo, de um ente querido. Quantas ficam aí angustiadíssimas, achando que o mundo está perdido, que a violência graça direto, que tudo está um caos. Quantos? Eu digo os outros porque muitas vezes a gente é que fica nessa, né? E vários espíritos superiores estão ali naquele momento, claro, né? Quem são essas milícias celestiais? São esses nossos velhos companheiros, que muitas vezes a gente nem lembra. São pessoas, são amigos, são amores de outras encarnações que a gente aqui não lembra. A gente, no máximo, lembra de avô, bisavó, mas esses são dessa encarnação. A gente tem muita bagagem atrás e tem muitos amores. Nossa fichinha foi daqui, quem frequenta essa casa, quem está aqui, foi não só assinada por Fabiano, mas por uma série de pessoas que confiam, estão dizendo para a gente, você pode, eu acredito em você. Esses são as milícias celestiais, nossos amigos, nossos amores, que já estão um pouco mais à frente da gente e aí nos estimulam. E vem, são os espíritos de boa vontade junto da gente. Há uma legião, gente. Essa ideia de que as pessoas estão sozinhas é balela. É uma legião que está ao nosso lado. E a gente não sente porque a gente não faz o mínimo esforço para criar nossa sensibilidade e perceber isso num gesto carinhoso de alguém, numa fala bondosa, numa conversa amiga. São os amigos nos influenciando, nos estimulando. Divulgam os pastores a notícia maravilhosa. Quem são os pastores que divulgam a notícia em nós, quando Jesus está nascendo em nós? Nossos pensamentos, que ficam empolgados, né? Percebem que Jesus é esse modelo, é esse guia, eles se comunicam entre eles, organizam. A gente começa a ver, vou ter vida nova, vou fazer, vou modificar, e depois vem as complicações. A mulher reclama, você só está indo na casa espírita, ou o marido reclama, né? Ou o que é pior de tudo, a sogra reclama. Né? Imaginou a sogra reclamar da gente? Então, mas a gente começa a ter uma vida nova. Os magos vêm. Quem são os magos? Essa visita inesperada. O mundo, a gente começa a se transformar e o mundo começa a nos observar, nos criticar. Crítica quer dizer avaliação, tá? Não pense que a palavra... Não associe a ideia de crítica a algo negativo, pejorativo. Não, a palavra crítica significa avaliação. A pessoa está fazendo uma avaliação do jeito dela, mas está fazendo uma avaliação.
Então o mundo começa. Já imaginou se você bebia muito? Aí você sabe que quando você está num bar bebendo, ou em casa mesmo bebendo, tem um montão de espíritos ali bebendo junto com você. Aí você, bom, eu não quero essas companhias, né? São prejudiciais para mim. Então eu vou evitar ao máximo. Até que chega, de repente, um dia que você para de beber. Mas quem foram seus amigos até então? Uma galera que bebia junto contigo. Você ia ao futebol, eles bebiam depois. Você ia pescar, eles estavam bebendo contigo. Aí você deixa de fazer isso tudo. Como é que vai ser a reação deles? É o mundo nos observando. Aí, Herodes. Quem é Herodes em nós? Que determina a morte do pequeno emissário? A nossa ignorância. Aí, se a gente começa a dar ouvido a esse mundo que está num caminho específico e a gente começa a trilhar o outro, mais estreito, né, com opções diferentes, a gente vai ter esse trabalho contra essa ideia de renovação, essa ideia redentora. Jesus fica em casa, cresce numa casa simples, em Nazaré, aprende a ofício com o pai. Qual é a nossa casa simples? É essa casa que a gente está ligado, nossa família mais direto, o trabalho começa ali. Se a pessoa não te entende, quem está do teu lado, você tem que entendê-la. É isso que Jesus quer da gente. Vai surgir a espada? Claro que vai surgir a espada, porque quando você começa a trilhar, você tinha uma questão. A própria pessoa, a outra, se sente incomodada, porque vê que você está indo na casa espírita 1, 2 vezes por semana, às vezes mais, e está bem, está feliz, está mais tranquilo, e ela continua agitada, e ela continua angustiada. Ela não quer se sentir sozinha dessa forma, então ela, como é que ela começa a fazer? Te incomodar para você não ir também. É que nem um menino ou uma menina em sala de aula, quando não consegue acompanhar. Qual é a estratégia que ele usa quando está vendo que está todo mundo acompanhando, quase todo mundo acompanhando o conteúdo, e ele não consegue? Para ele não se sentir mal, o que ele faz? Perturba, né? Para que todo mundo possa não ter aquele conteúdo, porque senão ele vai se sentir mais distante. Não é maldade, não é, mas é natural. Então a gente vai ter essas pessoas, é o joio junto do trigo, são pessoas que ainda não conseguem, ou não querem fazer um esforço, ou não acham, ainda não viram que isso é interessante, é importante para elas. Ele trabalham sempre, carpintaria, fazendo seus trabalhos. A gente também tem que trabalhar. Qual é o nosso trabalho? Nosso esforço próprio. Nós estamos aqui, gente. Se a gente não fizer um esforço para conhecer mais, no caso aqui, para a gente estudar, a gente se evangelizar, o conhecimento vem sempre antes da nossa transformação moral. A gente precisa conhecer as razões para que a gente, entendendo, a gente passe a ver que aquilo é importante, e aí a gente modifica as nossas atitudes. Mas se você só vem a casa espírita, só vem a palestra, escutar é legal, né? É bom também. Mas o que você está fazendo além disso? Não é precisa estar aqui o tempo inteiro, não, mas você precisa estudar. Pode estar estudando em casa sozinho, tem muita coisa na internet ou em livros que você pode comprar, não precisa estar aqui. Mas precisa ir se aprofundando, trocando ideias com outras pessoas e fazendo o trabalho no bem. Tem que fazer o seu esforço. Mais tarde, o celeste menino surpreende os velhos doutores. Quem são os velhos doutores em nós? São nossas antigas convenções, nossas crenças, nossos hábitos. Então chega um menininho lá, vocês estão errados, vocês estão lendo isso de forma errada. Quem é você? Né? Então, e o que ele fala? O que ele está modificando? Porque a gente está vendo as coisas, riqueza. O que é riqueza? O que é pobreza? A gente sabe que a prova da riqueza é a pior se a gente não tiver bem firme o nosso moral. Então, ter menos condições financeiras é melhor. Aí você começa a ver assim,
Você vê que o sofrimento, a dor, é uma ferramenta para o nosso progresso, para a nossa evolução, para a nossa melhoria. Porque aí você tem uma dor na coluna, uma crise na coluna, e você tem que parar para pensar, porque o sintoma é reflexo nosso. Como nós estamos pensando, como nós estamos agindo, falando. A crise na coluna pode ser que você seja uma pessoa controladora demais, quer tomar a frente de tudo, sei lá, quer levar o mundo nas costas. É Deus falando, dá uma parada, relaxa, né? Coloca a coluna ereta, é o nosso sustentáculo. O que está te sustentando? É isso que a gente tem que parar e pensar ante a dor, ante as doenças. E mais, o que é obedecer? E a gente sabe que que a gente não tem mordomia. Na lei de Deus não há privilégio, não há mordomia. O que a gente chama de anjo, espíritos superiores, não foram criados já assim. Eles são fruto do seu trabalho, do seu esforço próprio, da sua caminhada. Então, a gente passa a ver de forma diferente o que é a filosofia, o que é a instrução, o que é a confiança. Fé é confiança, tá, gente? Fé não é acreditar que Deus existe. Fé é saber internamente que Deus existe e está no controle de tudo. E tudo caminha para o bem de todos, até do assaltante que te assalta e levou os teus bens. Para você, aquilo é uma prova de desprendimento. Porque Deus te deu a condição de você ter, e provavelmente você vai poder comprar outro. Nós que estamos aqui. E para ele foi uma prova dele resistir à tentação de querer tirar do outro o que ele acha que não pode conseguir por si mesmo, trabalhando, no caso. E ciência. Qual é a ciência? O que é a ciência, né? Então, tudo isso se modifica. Então, é essa espada, essa guerra que Jesus fala que veio trazer. Essa grande batalha que a gente está travando dentro. Se a gente não travar, a gente não está bem. Se a gente não estiver travando essa batalha, buscando se modificar a todo momento, a gente não está bem. A gente está acomodado, a gente está na zona de conforto. A gente tem que estar se incomodando, no sentido de não satisfeito com o que a gente é hoje. Aí o outro conto se chama A Cura. Então a gente já viu a programação, as linhas básicas que Jesus veio trazer. Além, claro, de todo o exemplo que está incutido na vida de Jesus, né? Humildade, não se colocar à frente de nada, ser aquele que serve mais. Essas coisas todas estão ali. E a gente vai, mas a gente está pegando alguns aspectos, fazendo um recorte do que a gente deve lembrar nesses momentos, e o ano inteiro, porque o ano inteiro é momento de nascer Jesus. Estão colocando agora no Zap isso, né? Uma mensagem que diz aqui, cada vez que você perdoa alguém, Jesus nasceu. Cada vez que você... Jesus nasceu. Jesus tem que nascer na gente todo dia. É estante da vida. Esse aí é outro conto, chamado A Cura. Jesus trouxe o programa de cura. Por quê? Nós somos espíritos, além de jovens, além de espíritos, geralmente, a maior parte de nós, espíritos relativamente jovens, né? Nós estamos doentes. Percebam que eu falei estamos, né? Eu não falei somos, tá? Nós estamos doentes, estamos desequilibrados, não somos harmonizados, pelo menos a maior parte do tempo. Então, a gente precisa da cura, a gente precisa do caminho. Lembra que Jesus falou, eu sou o caminho da verdade e da vida. A tradução correta é essa, tá? Mas a gente lê a maioria a verdade e a vida, mas é da verdade e da vida. Que colocam que antes uma palavra que não seja um substantivo em grego, você coloca a preposição.
Aí você tem essa cura, você tem que buscar essa cura. Aí tem a história. São 3 personagens: o mensageiro do Evangelho, o fornecedor de milagres e o homem doente. Então, é típico aquele desenho, né? Tem o mensageiro do Evangelho aqui, o fornecedor de milagres aqui, e no meio tem o homem doente. O homem doente somos nós, beleza? Isso é a representação que o irmão X veio trazer para a gente. Humberto de Campos. Aí, pedindo socorro. Nós estamos sempre pedindo socorro. Aí o homem doente vira para eles e diz assim: ai de mim, vou representar, tá? Ai de mim, a enfermidade me devora, e além disso, inteligências transviadas me atormentam a vida. Amparai-me, pelo amor de Deus. É assim que a gente vai, quando a gente está numa dor qualquer, a gente cria um teatro, exagera. Aí o mensageiro do Evangelho, Jesus, né, com seus ensinos, chega para a gente e diz: ó, antes de tudo, tem paciência. Eu peguei essa porque é para mim, principalmente, né? Tem paciência. Tem paciência, meu filho. A passo e passo. Ó, não é de uma hora para outra. Mas a gente tem que estar sempre buscando isso. A gente tem que saber que a gente vai caminhar. Se a gente fizer o nosso esforço, mas a gente vai... Não é nessa encarnação que a gente vai conseguir, de repente, construir a paciência em nós, mas a gente já vai começar a construir se a gente estiver buscando exercitá-la. Passo e passo, Jesus refará tuas forças. Como nós estamos doentes, nós não entendemos o mecanismo das leis de Deus ainda completamente. Então a gente fica angustiadíssimo. A gente se angustia com as situações no trabalho, a gente se angustia com as situações em casa, na rua, na casa religiosa que a gente frequenta. Nós somos doentes. Não esqueça, não ouvides que te achavas no mundo espiritual antes da tua reencarnação. Aí são conhecimentos específicos nossos, né? Do nosso métier. Mas todo mundo sabe disso. Inconscientemente sabe. Agoniado, qual te vês e que por este... Então a gente está no plano espiritual antes de reencarnar da mesma forma que a gente está aqui hoje. Com essas mesmas angústias, porque a gente ainda não fez o trabalho que tem que fazer. A gente fica angustiado, agoniado. A gente está lá do mesmo jeito. Aí ele diz: antes da tranquilidade para o corpo, importa a segurança da alma. Antes da gente ficar buscando, eu quero um corpo que não tenha doença nenhuma, a gente tem que ver: a minha alma está segura? Eu estou seguro, né? Sofrimento é caminho, porque nós somos desequilibrados, cometemos... É só ler a história do nosso planeta, para a gente ver o que a gente já fez. Quem tiver condição, vai na Alemanha, visita um campo de concentração, vai nos Estados Unidos, visita o museu dos... Como é que chama? Esqueci. Do Holocausto, obrigado, né? Visita o Museu do Holocausto para você ver. Tem gente que tira selfie, você acredita? Mas na Alemanha não pode tirar, não, por conta disso, para não... Porque aí eles falam que pode ter grupos neonazistas que peguem. Mas sofrimento é caminho, porque nós somos desequilibrados, nós cometemos, então nós trazemos isso nela. Então nós vamos sofrer. E é por isso que Jesus fala: bem-aventurados os aflitos. Não é apologia do sofrimento que ele está dizendo ali. É porque nós iremos nos afligir. E aí você precisa ter calma, ser manso, ser pacífico. Para a verdadeira restauração. Só se restaura quando você percebe isso. Aí vem o fornecedor de milagres. Ninguém precisa solenizar o desequilíbrio. Dar-te-ei cura rápida. Queres? Né? O homem doente: necessito viver. Preciso trabalhar.
Mensageiro do Evangelho, desfrutarás os dons da existência, ó, a reencarnação, no corpo, com alegria e respeitabilidade, agindo e elevando-se. Agindo, a gente só se eleva se a gente trabalha no bem. Trabalhar, volto a repetir, trabalhar no bem não é estar aqui na casa espírita, está trabalhando no bem, em todos os momentos que a gente tem, a gente ser gentil, a gente ser cordato, a gente ser bom com os outros. Em qualquer lugar, né? Com atendente, com um filho, uma filha, com a mãe, em meio aos teus próprios impedimentos. Ninguém vai sair das questões, ninguém vai adquirir essa paz serena, só na morte, né? Que diz que é a paz serena do corpo. Aí que você vai conseguir trabalhar melhor. Não, quando eu estiver melhor, quando eu estiver com menos afazeres, quando eu estiver com menos problemas, eu vou ser uma pessoa melhor. Não existe isso. É no meio, é em meio aos impedimentos. A dor ser-te-á mestra bendita, mestre, bendito, mestre, dor. Quando te afaste de ti, deixar-te-á precioso certificado. Depois que você passa da dor, você compreende a dor do outro, não é? Se você nunca teve dor de coluna, eu não tinha tido nunca dor de coluna até 2 anos atrás. Aí as pessoas falavam, eu tentava ser solidário. Poxa, vai ser difícil, né? Mas eu não tinha aí, depois que eu tive, eu falei, caramba. Aí eu consigo acolher melhor hoje. Ok? E estou fazendo trabalho. Porque também tem as pessoas que têm a dor, mas o médico toma analgésico, aí melhora e depois não faz mais nada, né? Eu fiz fisioterapia, estou fazendo hidroginástica, olha a minha cor. Né? As pessoas falam, eu estou fazendo hidroginástica, só que a minha piscina não é aquecida e é descoberta. Então, no frio, fez 18 graus, estava 18 graus a água, e eu estava lá. É esforço próprio. Né? Eu não quero sentir aquela dor de novo. Eu sou medroso, tenho medo de altura e tenho medo de várias coisas. Rato, tenho vários medos. Então, eu procuro me precaver. Mas tem muita gente que não faz isso. A experiência te dá essa condição de você entender melhor os outros. Então, tem os Titãs, tem uma música que diz, não se afaste da dor. Se ela vier, tem que vir, né? Não existe o acaso, só o acaso. Mas o acaso nunca. Ok? Nunca. Então não vem por acaso, vem para você aprender, vem para você melhorar. Fornecedor de milagres, chega para ele, velharia, que é isso, balela. Qualquer um pode instruir-se sem dor, não é? Pode. Mas nós somos esses espíritos que fizemos atrocidades. É só a gente parar e pensar, se a gente puder, a gente pega um ladrão e lincha ele na rua. Então, se a gente ainda faz isso, é porque a gente ainda não respeita o dom de Deus da vida. E a gente não respeita o tempo do outro também. A gente ainda não sabe disso. O mensageiro do Evangelho diz assim, unicamente quando haja construído a harmonia divina no mundo de si mesmo. Aí, quando é que você aprende sem a dor? Quando você já está equilibrado. Pode aprender sem? Claro, mas você só aprende quando você já tem harmonia dentro de você, instaurada, exercitada. Antes disso, não. Aí o homem doente, dizei-me, quanto tempo tenho a dispor neste corpo? Quer logo saber, né? Quanto tempo eu vou ficar encarnado aqui? Aí o mensageiro do Evangelho, nada menos que de 80 anos. Vários estudiosos dizem que a gente tem 12 períodos de 7 anos, o que dá 84 anos em média. Que seriam as fases de uma encarnação, em média. Ok? Mas a gente pode gastar a energia vital desperdiçando ela mais rápido,
ou a gente pode ter outros planejamentos, né? Mas, se tiver tudo normal, em média 84 anos. Então, ele diz, entretanto, nem sempre serás doente assim, ó. A doença não vai ficar, a gente vai melhorar. A pouco e pouco, de novo, passo a passo, viu, no outro, a pouco e pouco recuperar-te-ás com o apoio do Cristo. A gente só se recupera quando a gente deixa Jesus nascer em nós. Enquanto não acontecer, e não adianta discutir, não adianta você, e não precisa convencer ninguém quanto a isso. Cada um de nós vai chegar a essa conclusão. Eu trabalhei com um amigo que ele dizia, eu trabalhava 18 anos, aqueles computadores de grande porte, aquelas máquinas imensas, coisa e tal. Aí a gente chegava novo na área, queria saber, queria fazer um montão de coisa. Aí ele dizia para ele, quando ele falava, dava uma ordem, ele era um dos gerentes, aí a gente tentava contra-argumentar, ele dizia, não discuto com leigo, faça. Né? Quando você souber melhor, mais coisa, tiver mais experiência, aí você vem discutir comigo. É assim. Não, mas a gente não precisa discutir com ninguém. A gente só vai conseguir, cada um de nós, melhorar, a gente se recuperar, quando a gente buscar o apoio de Jesus. Fornecedor de milagres chega e diz, por que não buscar a imediata libertação da dificuldade para melhor proveito do tempo? Não é? Fica bom logo, toma logo os remédios, faz logo isso. O corpo é reflexo do espírito. Nós não somos o corpo. Está lá na codificação, mas uma das coisas que a gente tem que mudar na nossa forma de falar é dizer assim, meu espírito. Nós somos espíritos. Você pode dizer meu corpo, mas não meu espírito, porque se você diz meu espírito, você não se acha espírito. Eu, você, nós estamos usando, cada um corpo específico, mas nós somos nós, assim como um atendimento. É um irmão, é uma irmã, é outra pessoa. Não é uma entidade. Está lá, está na codificação, mas foi o tempo, gente. A nossa noção era uma, a gente estava saindo do catolicismo, precisava tudo aquilo, mas agora a gente tem que rever, a gente internalizar. Nós somos espíritos imortais. Quando você tiver noção exata do que é isso, esses 50, esses 80, esses 100 anos que você passa aqui não serão nada para você. E você vai ficar feliz quando estiver se aproximando o tempo de você voltar, sair dessa prisão, desse escafandro pesado que é esse corpo. Aí o homem doente, então o que eu devo fazer? Aí, fornecedor de ameaça, aceitar o prodígio que eu te ofereço, a cura imediata, claro. Mensageiro do Evangelho, que adianta restaurar brilhantemente o traje sem extinguir a ferida que a roupa cobre? Quer dizer, que eu boto uma roupa lindíssima, mas estou com uma ferida embaixo da camisa que daqui a pouco está cheirando mal. Não adianta nada. Ensinou-nos Jesus que o reino de Deus não vem com aparências externas. Para que a gente se iludir? A gente tenta se enganar, não só a nós, mas a quem está do lado da gente, né? A gente tenta se esconder. Quantas vezes a gente tenta se esconder? Parecer mais bonzinho do que nós somos. Não é que a gente tenha que agredir todo mundo, não é por aí, né? Mas você tem que ser você o tempo inteiro, porque é só sendo você que, com o tempo, você vai perceber quais as questões que você precisa mudar. Se você não for você, você se engana. É um mecanismo de defesa da gente. A gente se engana. Muitas vezes aqui a gente fala, né? Eu sou egoísta, eu sou orgulhoso, eu sou vaidoso. Tá, mas você tem que ter essa noção mesmo. Essa consciência. Não é dizer para se proteger, para que o outro não diga na tua cara, você é vaidoso, hein? Você é prepotente, hein? Não é? Não é para a gente fazer isso. É para a gente assumir que é mesmo e que isso traz danos para a gente e para outras pessoas que estão.
Minha fala é muito agressiva, ainda é. Então, ela machuca várias pessoas mais sensíveis, que não estão acostumadas. Cada vez mais eu tomo consciência disso. Isso me fere mais. Vai chegar um dia que eu já vou agir de forma diferente. Hoje ainda acho que isso é ser bobão. Ainda tem algo dentro de mim, né? Eu tento resistir a isso, mas ainda dentro de mim ainda pensa assim, estou sendo fraco se eu não responder na lata. O mensageiro do Evangelho diz assim, só existe o bem-estar que a consciência autoriza. A gente só vai se sentir bem quando tiver com a consciência tranquila. Por isso que eu digo que a gente sabe quando a gente não está no caminho certo, porque fica incomodando. Fica incomodando algo lá, a gente sabe que está fazendo errado. E a gente fica agoniado, angustiado, mas não para dizer assim, eu estou fazendo errado, vou pedir desculpa, vou voltar e me reconciliar. Às vezes consigo mesmo, não é com o outro no sentido da outra pessoa, não. O homem doente diz assim, apesar dos vossos desacordos, e está vendo os dois discutirem ali, o mensageiro do Evangelho e o fornecedor de milagre. Apesar dos vossos desacordos, estou enfermo e quero sarar. Decide aí, olha só como é que a gente fica esperando do outro. Decide aí qual é melhor, eu quero saber. Você não pensa, você não está querendo pensar, discernir. Você está querendo que o outro diga, não, é melhor seguir esse caminho, não, é melhor seguir esse caminho. O caminho já está dado, é Jesus. Como a página inicial que o Sidney leu, é só a gente pegar os exemplos, o modelo e imitar. É esse o caminho. Mensageiro do Evangelho. Curar-te-ás, todavia, deve fazê-lo com a bênção de Jesus para sempre. A gente vai ficar curado, a gente vai ficar bom, desde que seja com a bênção de Jesus. Qual é a bênção de Jesus? Se a gente estiver seguindo, guardando as suas orientações. A cura vem das entranhas do ser, como a árvore procede do âmago da semente. Não é de fora para dentro. É cada um de nós. Só vai mudar a situação do globo, as questões ambientais, quando cada um de nós estiver fazendo a nossa parte. O Trigueiro esteve aqui e lembrou isso para a gente. Quando cada um de nós já tiver aquele copinho que não precisa do descartável, a gente vai estar na bolsa, no bolso, e a gente vai estar... já é uma atitude. Quando a gente não estiver comprando aquelas embalagens que vêm nos sacolões que tem o isopor, que ele disse que é pior, mas a gente compra ainda. E vamos fazendo isso. Mas vem de dentro, do âmago do ser. Fornecedor de milagres, isso é lirismo dos pregadores. Isso é poesia. Garanto-te a saúde perfeita em poucas horas. Vamos lá. Aí o mensageiro, a saúde ilusória da carne. Faz um adendo, Ilusória, porque não vai ser permanente. Porque não é nossa, é só do corpo. Por isso, quando a gente está diante de uma doença, a gente tem que pensar o que em mim está desequilibrado para gerar essa doença. Não é a doença, a gente tem que ir ao médico, a gente tem que buscar seguir as orientações médicas para ficar claro, sempre. Mas a gente tem que pensar assim, o que essa doença está dizendo de mim? Estou afônico, será que eu estou falando muita besteira? Tem corize. Será que tudo que eu vejo, eu sinto mau cheiro nas pessoas, o que elas fazem? Sei lá, a gente tem que pensar. De que outra necessitará um homem no mundo? Só a cura do corpo, é isso que os homens precisam. É esse discurso ilusório que a gente vende, ou que a gente escuta. Anseio por melhor, estou arrasado, de corpo cercado de inimigos. Inimigos, os obsessores que a gente fala. Inimigos somos nós mesmos. Fornecedor de milagres. Porei teus adversários na cadeia para que te devolvam a paz. Olha a violência. A lei de Deus e o exemplo de Jesus não comporta violência. Mas teve o episódio do templo que ele expulsou os vendilhões. Aquilo é uma coisa simbólica também. É uma atitude de profetas, que vários profetas fizeram na história do povo hebreu.
Ele estava dizendo com um ato. E aquele local onde ficavam as pessoas comercializando era específico para os estrangeiros, porque o templo era aberto para todo mundo, ou deveria. Mas, ocupando aqueles espaços ali, eles impediam que os estrangeiros também fossem ao templo orar, fazer suas oferendas. Não é à toa, não. Então, é tudo na paz, esperando o tempo. Mensageiro do Evangelho, Deus usa o tempo. Raul Teixeira tem um livro que ele psicografou que se chama O Tempo de Deus. Estava na banca, lá não sei se acabou. É muito bom, para a gente ter essa noção. E não a violência. Inimigos não transformados em amigos, a gente vê isso nas reuniões mediúnicas aqui, quando a gente atende espíritos que estão no plano espiritual. Enquanto a gente não transformar, e a gente está hoje em família, pai, mãe, filho, filha, irmãos, para a gente transformar inimigos em amigos. Se a gente não der atenção para isso, a gente vai continuar e vai ter que voltar perto deles até nos reharmonizar. Um dia voltarão. Bobagem. Por que razões estará uma pessoa condenada à presença dos desafetos quando pode arredá-los? Não é? Muita gente não fala isso. Se não te agrada, sai daí. Sai de cá, não frequenta mais as reuniões familiares. Para quê? Para se aborrecer? A gente está com esse papo toda hora. O mensageiro do Evangelho chega, adversários são instrutores. Habituando-nos a suportá-los na convivência, seguiremos, por fim, na estrada de luz que o Senhor nos traçou, ao recomendar-nos: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Adversários são instrutores. Eles que nos dizem o que a gente precisa melhorar, mesmo, geralmente, quando a gente não quer ver. O mensageiro do Evangelho diz assim: ninguém consegue medir a própria resistência. Estava conversando com o Ricardo na banca e ele lembrou, o Valdir uma vez disse uma coisa parecida para ele, né? Nessa questão: não teste os seus limites. É isso aí, ó. Ninguém consegue medir a própria resistência. Peguei isso em tua homenagem, cara. Eu não tinha esse conto depois que a gente conversou, que eu fui lá buscar. Mutilados existem que reclamam escoras, a fim de se movimentarem. Nós somos mutilados, nós somos doentes, nós precisamos de escoras. Quais são as escoras? O sofrimento, a dor, a doença e também os adversários. Doença e dificuldade são algumas vezes as muletas que nos carecemos. Irmão X, Humberto Campos, tem vários contos que ele traz esse exemplo. Tem um conto belíssimo, acho que é no livro Luz Acima, que ele fala isso. A mãe, o filho, né, na cama, muitos anos, dando exemplos maravilhosos, mas ela pede fervorosamente todo dia para que ele fique bom lá. Aí, de tanta insistência, o plano espiritual tentando, no sonho, no desprendimento do sono, ela conversar com ela, dizer: minha filha é melhor. Não, meu filho está sofrendo. Enfim, consegue a cura do filho. O filho fica bom. Aí ele sai da cama. Vai beber, vai jogar, fica viciado em jogo e... Aí, quando ela vê que ele em casa, por conta do vício do jogo, ele está roubando as economias dela, e quando ela vê, ela leva um tapa dele. Quando ele sai, ela imediatamente fica de joelhos e pede a Deus: por favor, que meu filho volte a ficar doente. E na noite seguinte ele chega nessa noite, deita e não levanta mais de novo. A gente tem que ter muito cuidado com o que a gente pede em relação quando alguém está doente, quando a gente tem que primeiro conversar com a gente mesmo e com as pessoas para ver o que essa doença está querendo nos dizer. Não aprovo, diz o fornecedor de milagres. Dou vantagens imediatas. Aí o homem doente: não me concederia Deus uma ordem direta? Quer a ordem de Deus, quer um privilégio. Deus tem que vir dizer para ele. Já está sendo dito pelo emissário. Repito que a violência não consta da didática divina. Deus não força nunca ninguém a nada. E a gente também tem que seguir esse exemplo. Deus nos ama como pai, considera-nos seus filhos, não escravos. Não é para fazer o que ele quer, mas o que é melhor para a gente.
Se tens o teu direito de optar, é inútil que hesite. Muito melhor que eu te liberte hoje, que persistir no sofrimento. Então, vamos embora. Você pode optar. Aí, como agir? Como farei? É sempre livre a escolha, diz o mensageiro do Evangelho. Você que sabe. Sempre deixando livre. O homem doente aceitou decidido a mão que o fornecedor de milagres lhe estendia. E para logo se viu restabelecido, eufórico. Em 6 meses, ele foi, conseguiu dinheiro, casou bem, começou a frequentar, mas aí o Humberto de Campos pega o ambiente social elevado e faz uma metáfora, faz uma analogia com a elevação espiritual da gente. O ambiente mais elevado, clima natural e adequado para os homens de espírito sadio. A gente só vai estar num patamar melhor quando a gente for sadio, não a título de imposição. Para ele, o homem doente da alma se converteu em trapézio para a queda infeliz. Tem o final disso aí. Mas como o tempo acabou, vou deixar que vocês leiam em casa. Como é que esse homem acabou, tá bom? Guardem isso no coração. Está aqui o final, mas eu vou passar rapidinho, para vocês não verem. Aí diz assim: Jesus, retido por deveres constrangedores junto à multidão, em Cafarnaum, falou a Simão. Isso aí é outro conto, muito bonito. Ele pede a Pedro para ir na casa de alguém para cuidar de uma filha doente, né? Mas Pedro chega lá e vê maior bagunça. O velho está bebendo, o pai está bebendo, a mãe está discutindo, está batendo numa criança porque acha que roubou um negócio, o irmão está jogando e está roubando a família. E quando chega, e Pedro não faz nada, porque fica revoltado com tudo isso, porque tratam ele mal. Aí Jesus, no final, depois de escutar, triste, Pedro relatar tudo isso, só diz assim, quando te incumbi de ir ao encontro deles, apenas te pedi para auxiliar. É isso que Jesus está pedindo a todos nós, em todos os momentos, quando a gente faz ele nascer, que a gente se auxilie uns aos outros, naquilo que a gente puder, quando a gente já conseguir. Eu só estou pedindo para você ir auxiliar, não é para a gente julgar, não é para a gente dizer que o outro vive mal, que o outro é sujo, que o outro não é organizado, enfim, qualquer coisa, é para a gente auxiliar naquilo que for necessário. Beleza? Bom Natal para todos. Que a gente tenha esse Natal com esse Jesus cada vez mais em nós, para que o Natal seja todo dia, qualquer hora. Nós estamos precisando de um Natal constante. Vamos em paz.